Boa noite para quem estiver nos vendo neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esta gravação. Nós estamos começando a segunda parte da nossa segunda etapa, da nossa formação em elementos para compreender e praticar a economia de Francisco. Conforme já dito várias vezes, cada uma dessas etapas nossas, de 15 dias, tem 2 eventos online. Um deles é uma fala que eu gravei, e que foi ao ar no sábado passado. Hoje nós temos uma live, na quarta-feira temos uma live, e depois cada grupo vai se reunindo e vai participando, e daqui a 15 dias repetimos todo o ciclo. Hoje, sobre o tema Desmistificando Economia de Mercado, nós vamos ter a participação de 2 pessoas que são caracterizadas por uma importante participação social. Não são economistas, felizmente. Doutora Ana Rita é médica, ela é mulher, mãe de 2 filhos, médica homeopata e acupunturista. É especialista em medicina da família, doutora em saúde coletiva, ex-coordenadora da política de práticas integrativas da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Boa noite, Ana Rita. O tempo é todo seu. Bom, tá bom. Então, quero agradecer o convite, para estar aqui nesse momento, principalmente pela oportunidade que eu tive de me aproximar dessa temática. Na verdade, quando o Arlindo me convidou, eu não entendi muito bem, porque eu não sou economista, aí eu olhei o tema também, desmistificando economia. Então, assim, para mim, a princípio foi um desafio, mas depois eu vi assim como um grande prêmio, de ter podido ler sobre isso, de compreender. Acho que é uma super aposta, do ponto de vista assim, de uma possibilidade mesmo transformadora, um florescer num movimento, nesse momento tão caótico, da nossa vida, e tem junto um modus operandi, de como prosseguir. Eu achei isso super interessante, pensar numa proposta em que o bem comum, a solidariedade, a relação, um outro tipo de relação com a natureza. E aí eu fui ver uma live do Edgar Morin e vi uma coisa que ele falou, que a premissa é a solidariedade, só por meio da solidariedade há sentido no viver. E aí eu vi assim a profundidade, essa bem-aventurança de se criar uma coisa nova, um paradigma novo, falar de uma outra forma de produção de alimento, baseado numa proposta que, a meu ver, é extremamente ecumênica, porque ela traz uma possibilidade de resgate com a nossa própria essência. Acho que é essa que dá um sentido, e eu acho que nesse momento, está fazendo gancho com a saúde, que a gente tem visto tantas pessoas deprimidas, entristecidas, desesperadas, amedrontadas. Eu acho que até essa possibilidade da gente pensar esse novo olhar, ela é extremamente curativa, Eu acho que ela nos permite um sentido do viver, que eu acho que a gente está precisando muito de encontrar sentidos para viver. E aí, eu acho que, assim, entrando assim, no campo propriamente da saúde, eu pensei assim, em conversar um pouco sobre 3 questões. Primeiro, a questão do cuidado, que é o que o Leonardo Boff fala, que eu acho que é da onde a medicina, não só a medicina, mas a área da saúde como um todo, na fisioterapia, na enfermagem, nos auxiliares,
centra-se no cuidado, né? Então, é ali que o nosso exercício, né, da nossa profissão. Uma outra questão é como que esses saberes tradicionais, e aí, até porque, né, eu tenho um percurso tanto na alopatia, né, como nas práticas tradicionais, né, não hegemônicas, a gente diria. Para você ser um médico não hegemônico, ou seja, um alopata, você tem que ser um alopata e depois escolher fazer uma especialidade médica, né? Assim que geralmente funciona. Então, eu acho que foi assim, na minha trajetória profissional, isso acabou sendo muito importante, porque a gente consegue ter uma perspectiva das duas dimensões, né? Então, nesse sentido, o que me fez, inclusive, me aproximar dessa perspectiva de ser uma médica não convencional foi o aspecto do cuidado, né, da escuta, coisas que eu refleti ainda na época de estudante, né, militante, combativa, companheira, como a gente se tratava naquela época, né? Então, eu acho que, assim, esses saberes tradicionais, eles trazem também um outro olhar sobre esse cuidado, né? E aí, de que cuidado que a gente está falando, né? Então, assim, quando a gente pensa no cuidado hoje, a gente vê que a pandemia nos tem mostrado algumas coisas de extrema importância, né? Primeiro o cuidado hoje, ele é um cuidado individual, né? Eu preciso de cuidar de mim. Se eu quiser cuidar do outro, eu preciso de cuidar de mim. Sem esse autocuidado, não tenho o cuidado com o outro, né? E aí tem o cuidado coletivo, né? Então, fui dar uma olhada hoje, pensando o que seria de nós brasileiros se não fosse o SUS, né? Que foi extremamente massacrado, que foi sucateado, né, que foi reinventado, que é defendido, né, veementemente pelos profissionais da saúde coletiva. 80% dos brasileiros, em 2013, eram SUS dependentes. Depois de toda a crise que a gente passou, né, econômica, a gente hoje possivelmente tem um número maior ainda de pessoas que dependem do SUS. Então, se a gente fala de cuidado, não tem como a gente se desvincular de como a gente se organiza para estabelecer esse cuidado, né? E por outro lado também, eu acho que é uma coisa super importante da gente esse cuidado, acho que foi muito difícil para mim, pessoalmente, compreender, né? A gente fala do cuidado, da importância, hoje você vê pessoas assim que têm se ocupado muito, né, do cuidado, né, das pessoas que estão sofrendo, e por outro lado você vê contraditoriamente pessoas que estão rompendo, né, desafiando a nossa existência, e aí a gente vê essa polaridade. Então, esse é o nosso mundo, esse mundo é da nossa diversidade. Porém, nada adianta o cuidado do outro se eu não tiver um autocuidado, né? E isso eu acho muito importante, porque eu acho que a gente demora um tempo a cair essa ficha. E eu lembro muito da minha professora de yoga, que falava assim, o corpo é a nossa casa, e é por meio do corpo que eu vou reverenciar a minha existência. Então, se eu não cuido do meu corpo, e aí eu acho que não é só a questão, não é que é só, né? A questão da alimentação, do exercício, das práticas mente-corpo, né? De estar bem consigo, acaba sendo extremamente relevante, porque esse cuidado, eu preciso dessa casa em ordem, né? Então, quando eu falo namastê, é o Deus em mim saúda o Deus que existe em você. Então, eu acho que reconhecer o nosso corpo como o nosso centro do cuidado, nosso corpo no aspecto, que aí eu acho que entra uma coisa muito importante, que é a dimensão corpo, mente e espírito. Essas práticas, né, não convencionais, as práticas, digamos, a homeopatia, né, a acupuntura,
elas foram colocadas pelo Ministério da Saúde em 2006 como uma política, né? Então, existe uma política nacional que regulamenta, né, que visa contribuir para que essas práticas se ampliem nos municípios, que ela tenha acesso universal. Então, assim, é muito importante, primeiro, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Isso não é egoísmo, não é individualismo, mas é a necessidade que nós temos de estarmos aptos ao enfrentamento. Então, esse autocuidado acho que é muito importante. E essas práticas, elas vão falar de alguma coisa maior, né? O que elas têm em comum, essas práticas integrativas? Elas têm o vitalismo, né? Quando eu falo, por exemplo, da energia vital, como que a homeopatia vai agir? É na nossa energia vital. Como que a medicina chinesa vê? A gente tem o Qi, né, que atravessa os nossos meridianos e que, por meio desses meridianos, eu tenho um equilíbrio, né, entre o yin, o yang, e vou adoecer ou não. Então, o chinês fala Qi, o japonês fala Qi, os indianos falam prana, ou seja, nós reconhecemos essa corporalidade para além do nosso campo físico, mas a gente reconhece que existe um quanto, né, que é energético, né, que é algo para além, né? Então, quando eu vou buscar uma forma de tratamento, uma forma de cuidado, eu tenho como buscar algumas alternativas para além do que está definido como hegemônico, né? E quando eu dei aula durante muito tempo numa faculdade, eu falo que a gente, muitas vezes, é muito arrogante, né? Porque se a gente divide o mundo em dois, o Oriente ele é muito mais populoso, né? E ele se pauta num paradigma completamente diferente do nosso. E ainda assim, né, a gente defende, né, a hegemonia da medicina, da biomedicina, como se fôssemos os donos da verdade. Então, eu acho que em todo paradigma novo, em que a gente pensa dentro de uma perspectiva holística, dentro de uma perspectiva ecológica, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, eu acho que não dá, é inegável, a afinidade, né, desse paradigma com o paradigma das medicinas não convencionais. No meu doutorado, eu trabalhei com as mulheres com câncer de mama, né? Eu fiz acupuntura para avaliar a ansiedade e estresse. Ao longo do meu período, né, no Hospital Santa Rita, eu gastei R$96, né, de agulhas, né, do custo de material para cada tratamento dessas mulheres. Então, a gente vê assim, é completamente diferente a gente pensar uma perspectiva apenas de custo. Não é essa a ideia. Tem que ter custo aliada à resolutividade. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa, né, num aspecto assim de transformação, de ampliar as nossas possibilidades, eu acho que é muito importante a gente sempre ter clareza de que a gente não consegue fragmentar, né? Que a gente vai precisar, de alguma forma, de integrar esse ser nessa dimensão tridimensional. E aí eu acho que nesse aspecto que é muito importante. Também acho que não cabe mais, né, a gente ter uma concorrência, não é essa a ideia. E acho que assim, a pandemia também nos mostra, né, com as nossas incertezas, né, como cada espaço, cada lugar, cada pesquisador defende uma ideia, médico brigando com médico. Quer dizer, isso tudo, no final das contas, a gente tem que, nosso objetivo é o cuidado. Então, assim, eu posso pensar no cuidado e atuar de forma que eu possa fazer o que seja melhor para aquele paciente naquela circunstância. Então, acho que assim, as práticas de saúde, elas têm um aspecto muito diferentes, mas que elas podem ser, de alguma forma, conjugadas no sentido de eu me comprometer
com cuidado e com a qualidade de vida daquele ser que está em sofrimento, né? Então, assim, acho que não cabe mais a gente fazer um ou outro, não, são todas, só que são todas também, ao mesmo tempo, eu posso ser internado no hospital e ter direito a fazer uma meditação, né? A ter direito a fazer uma yoga, nesse aspecto de aprofundar esse debate, no sentido de oferecer esse aspecto corpo-mente. Acho que também tem um aspecto sombrio, inaceitável, né, que hoje permeia a questão da saúde, que é a questão dos laboratórios, do poderio da indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, e aí a gente vê que não dá para falar disso se a gente também, de economia, se a gente não enfrentar esse tema, né? Existem muitos interesses, isso é uma coisa assim extremamente complicada, mas a gente todos, né, isso é uma coisa bastante evidente, o poderio em Vitória tem uma farmácia a cada esquina, né, eu acho que isso reflete muito, né, que é inegável a medicalização da vida, a medicalização do sofrimento, se você está triste, você tem que tomar um remédio, se você está com sono, você tem que tomar um para acordar, se você tem que dormir, você vai tomar um para dormir, enfim, existe uma medicalização dos nossos processos, muitas vezes dos processos, inclusive de luto, que precisam de ser vividos, mas que muitas vezes eles não têm esse tempo, porque a gente tem que estar feliz, né? E isso a gente sabe que não é a nossa humanidade, né? Estar alegre, estar triste, é fundamental para nossa formação e faz parte da nossa existência. E aí, estou vendo aí meu tempinho já acabando. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é uma provocação, eu acho que... E foi uma coisa que eu sinto muito até hoje. Acho que tem muitas pessoas que querem se tratar. Então, por exemplo, quando eu penso, eu quero usar a homeopatia para a pandemia, né? A gente tem usado algumas coisas. Então, eu vou lá, gestores, né? Profissionais da saúde, eles usam, mas eles não lutam, né? Isso, para mim, é extremamente complexo, eu acho que merece uma reflexão, eu acho que essa questão da compaixão, ela precisa de permear esse cuidado, e nesse sentido, assim, eu super adorei, assim, a proposta de Clara e Francisco, andei lendo, vendo algumas coisas, e vejo assim, né, acho que é uma coisa que eu percebo, essa sintonia que existe, né, entendendo que, quando a gente fala em saúde, os aspectos culturais têm que ser considerados, os aspectos sociais, o que não é uma coisa que eu acho que hoje a gente possa pensar em saúde, uma coisa em massa, para todas as pessoas igual, como se fosse uma proposta única. Eu acho que a gente tem que particularizar, mas precisa muito de se discutir isso como uma perspectiva, né, uma perspectiva de uma mudança de paradigma também na saúde, né, em que eu possa incluir o cuidado verdadeiro, em que eu possa incluir a compaixão, em que eu possa incluir essa dimensão corpo, mente e espírito. Tá bom? Acho que encerro e deixo aberto aí para depois, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Ana Rita. Eu acabei, na pressa da substituição, esquecendo de justificar. O Milton Simonetti, que é o mediador dessa nossa live, está em possibilidade de participar por questões de ligação na internet. Por essa razão, eu estou exercendo essa função de mediador, mas, obviamente, sem a competência do Milton, que voltará tão logo a internet dele for capaz de transmitir. Nós agora vamos ouvir o Giovanni Lívio, que é professor, se apresenta como professor, militante social, sempre em defesa da vida. Giovanni, boa noite. Boa noite a todos e todas, alegria imensa, muito bom estar aqui. E eu começo com a grande saudação de São Francisco: louvado seja meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra,
que nos sustenta e governa, produz variados frutos com flores coloridas e verduras. O Papa Francisco nos diz, na Louvado Seja sua encíclica de 2015, que São Francisco é o exemplo, por excelência, do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral. Em São Francisco é inseparável a preocupação com a natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Por que economia de Clara em Francisco? Como o professor Arlindo já disse no nosso primeiro encontro, primeiro módulo, economia significa cuidar da casa. E para cuidar, se faz necessário conhecer. Neste sentido, eu tentei buscar umas pequenas referências de São Francisco e Santa Clara para nos ajudar. Francisco nasceu em Assis, em 1182, e criou 3 ordens franciscanas. Ele considerava que o estudo levava ao afastamento da pobreza, da humildade e da penitência, conceitos que para ele eram a base de toda a vida comunitária franciscana. E quando ele cria suas regras para os seus irmãos freis, ele diz o seguinte: mando firmemente a todos os frades que de nenhum modo recebam dinheiro ou pecúnia por si ou por intermediário. Os frades de nada se apropriem, nem casa, nem lugar, nem coisa alguma. Somos peregrinos, conforme primeira carta de Pedro 2,11, neste século, servindo ao Senhor em pobreza e humildade. Vão por esmola confiadamente e não devem envergonhar-se, porque o nosso Senhor se fez pobre por nós neste mundo. 2 Coríntios 8,9, isso em 1182. Clara de Assis, ela nasce num tempo muito rico, porque estamos vivenciando as cruzadas, as grandes catedrais sendo construídas. Em 1212, ela vai visitar as pregações de Francisco, porque ela já tinha uma identidade com aqueles homens. E no domingo de Ramos ela foge, vai lá para a igrejinha dele, que ele estava reconstruindo, e se torna, então, a primeira freira. Ela morre em 1253, logo depois ela é canonizada, e é a primeira mulher na Igreja Católica a escrever regras para um convento de mulheres. Olha que interessante. E muito mais pesada do que Francisco. A mão dela carrega, né, nos tons. E ela diz o seguinte: assim, sejam obrigadas abadesas que me sucederem no cargo e todas as irmãs, e a observá-la inviolavelmente até o fim, em respeito a, isto é, não aceitar nem ter posse ou propriedade, nem por si, nem por pessoa intermediária. E nem coisa alguma que possa, com razão, ser chamada de propriedade. Exceto aquele tanto de terra requerido pela necessidade para o bem e a construção do mosteiro. E essa terra não será trabalhada a não ser para a horta e para a necessidade das irmãs. Vendo um pouco essa economia de Clara e Assis, podemos compreender a proposta do Papa para uma economia nesse mundo atual. O Papa Francisco, ele conclamou os cristãos a escutar o clamor por justiça no mundo atual, o que é uma exigência que concerne a todos, independentemente se tem alguma fé religiosa ou não. Isso implica entrar num autêntico diálogo que procure sanar efetivamente as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. E essa tarefa, segundo Francisco, tem 2 momentos. O primeiro, a cooperação, para resolver as causas estruturais da pobreza e para promover o desenvolvimento integral dos pobres. Um segundo momento, o gesto de solidariedade,
mais simples e diários para com os miseráveis, muito concretas que encontramos. Solidariedade aqui, para Francisco, significa a gestação de uma nova mentalidade, pôr em primeiro plano a comunidade, dar prioridade à vida de todos frente à apropriação de bens por parte de alguns, reconhecer a função social da propriedade e o destino universal dos bens como realidades anteriores à propriedade privada. Solidariedade, assim, significa a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde, o que exige igualmente mudanças estruturais e novas convicções e atitudes. Não se trata apenas de garantir comida ou um sustento decoroso, mas prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos, o que engloba educação, acesso aos cuidados da saúde e ao trabalho. Neste sentido, uma pergunta se impõe. Como se configura, então, hoje, nossa situação histórica? E o Papa Francisco, na Louvado Seja, ele faz um diagnóstico valoroso da atual crise social e ambiental. E afirma que há uma profunda relação entre a crise social e a crise ambiental, de tal modo que elas não são propriamente duas crises, mas dois momentos de uma crise socioambiental que se radica no sistema econômico tecnocrático. Eu peço licença para dizer um pouquinho o que falaram nossos bispos, CNBB, em 2019. Aspas. A crise ética, política, econômica e cultural tem se aprofundado cada vez mais no Brasil. A opção por um liberalismo exacerbado e perverso, que desidrata o Estado quase a ponto de eliminá-lo, ignorando as políticas sociais de vital importância para a maioria da população, favorece o aumento das desigualdades e a concentração de renda em níveis intoleráveis, tornando os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, como já lembrava o Papa João Paulo II na segunda Conferência de Puebla, em 1979. O que pretende dizer o Papa quando fala de que a crise se radica no sistema tecnocrático econômico? E os bispos brasileiros, quando falam de liberalismo exacerbado e perverso? Que projeto de sociedade está sendo implementado? E o Papa Francisco descreve com imensa lucidez os efeitos das causas estruturais deste processo. Nessa sociedade com tanta produtividade, há milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. Quando as especulações financeiras condicionam o preço dos alimentos, tratando-os simplesmente como mercadorias, milhões de pessoas morrem de fome. Reina a ambição desenfreada por dinheiro. O serviço do bem comum fica em segundo plano. Quando o capital se torna ídolo e dirige todas as ações humanas, arruína a sociedade, condena o ser humano e transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana e põe em risco a casa comum. Por isso, segundo o Papa Francisco, a necessidade em atacar as causas estruturais da pobreza. E elas só podem acontecer renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e enfrentando as causas estruturais da desigualdade, já que ela constitui a raiz dos males sociais. Olha, num artigo intitulado Nem Bem Viver, mas Viver em Plenitude, Esperança Martinez diz: só o fato de nos atrevermos a pensar que a meta é a plenitude e que a plenitude supõe relações de harmonia e não de hostilidade, condições de saúde e não de doença, relações de solidariedade e não de competição, nos leva a repensar a nós mesmos com a natureza e a superar a ideia cultivada na modernidade e santificada pela
ciência ocidental e a religião, de que a natureza é algo hostil, que devemos dominar para sobreviver, e que aqueles que sobreviverão sempre serão os mais fortes. E aqui eu relembro o conceito de bem viver, que no encontro passado foi tão bem explicado pela pastora e professora Claudete. Duas coisas são centrais no bem viver: o sentido de pertença à natureza e o sentido de comunidade. Só há um caminho para evitar este desastre anunciado pelo cientista e reforçado pelo Papa Francisco em sua encíclica Cuidar da Casa Comum: mudar a forma como fazemos a economia, mudar a maneira como organizamos a sociedade. E isso é possível. Eu gostaria de introduzir aqui um pequeno conceito muito utilizado na teologia da libertação sobre o que é libertação. E ele se apresenta em 3 momentos. No primeiro momento, libertação expressa as aspirações dos povos, das classes sociais, das minorias étnicas e dos oprimidos, e chama a atenção para o conflito entre opressores e oprimidos, participantes e marginalizados, presentes tanto na realidade econômico-social e política das sociedades latino-americanas, quanto do mundo todo. Uma segunda dimensão dessa libertação refere-se mais especificamente ao homem. Não é suficiente mudar a estrutura econômica e as superestruturas jurídico-política e ideológica. Se faz necessário mudar o homem, criar uma nova pessoa, numa concepção historicista e dialética, que a mudança das estruturas das pessoas humanas são elementos do mesmo processo. E numa terceira dimensão de libertação, está que pecar é não amar. Libertar do pecado, então, é libertar radicalmente o homem, é reorientar a sua vida para o amor da comunhão com Deus e com os homens. Por fim, eu gostaria de destacar um pouquinho São Tomás Moros, né? Um grande santo da Igreja Católica, lá de 1516, quando ele escreve A Utopia. Nesse livro, ele critica a sociedade europeia da época, em especial a inglesa, denunciando a depauperação de amplas camadas da população, originada no processo de acumulação de capital, na sede pelo poder e no expansionismo estatal que multiplicava as guerras. Moros acreditava na bondade humana, que considerava natural. Por isso, teoricamente, os homens poderiam formar sociedades justas e igualitárias. A sociedade utópica é fundamentalmente igualitária, não existindo nela a propriedade privada nem o dinheiro, e caracterizando-se por uma vida simples e sem luxo. Na utopia, Tomás Moros defendia a distribuição de meios básicos de subsistência à população para impedir que cidadãos precisassem roubar para sobreviver. Poucos anos depois, em 1526, o humanista Juan Luis Vives escreveu um relatório sobre ajuda aos pobres, no qual propunha à Prefeitura da Bélgica criar uma lei que garantisse a todos os cidadãos um auxílio independente dos lucros individuais do trabalho. Nessa linha de buscar propostas de um novo mundo possível, de uma nova sociedade possível, de uma nova relação possível, temos Papa Francisco, que nos convida a cuidar da casa. Temos a teologia da libertação, que nos apresenta um conceito de libertar o homem e reatar este homem com a natureza e com Deus. E aí um utopista que nos convida a criar esta fraternidade nova, esta humanidade nova. E eu gostaria de terminar com uma citação bíblica que diz: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos, capítulo 2, de 44 a 45. Agradeço a atenção de todas e de todos e estamos aqui para continuar aprofundando esse debate. Obrigado, Arlindo, e obrigado a todos. Obrigado, Giovanni. Pelo que eu estou entendendo,
o Milton foi resgatado do seu isolamento. Então, Milton, assuma a coordenação, por favor. Obrigado, Arlindo. Me desculpem vocês pelos contratempos que a internet às vezes nos impõe. Uma conexão de mau estado, ela acaba atrapalhando a gente. Mas agora está resolvido e é a hora do professor Arlindo nos tecer suas considerações. Arlindo, a palavra é sua. Bem, muito obrigado, Milton. Eu não tenho nenhuma dúvida de que aquelas e aqueles que estão seguindo a nossa formação sabem perfeitamente bem que a sua maneira e com a fortaleza de seus argumentos, tanto Ana Rita quanto Giovanni, consubstanciaram aquela diferença básica que nós buscamos estabelecer entre a economia de Clara e Francisco e o chamado economês de mercado. Nós chamamos atenção no vídeo que antecede a esta live, que faz parte desse nosso percurso, de que para Clara e Francisco, para a economia de Clara e Francisco, existem muitas alternativas. Não existe essa história de que só existe uma alternativa, como o mercado quer nos vender. Então, vejam bem, existe uma alternativa a plano de saúde privado. O Brasil apresentou essa solução, essa alternativa, com sucesso. Não só o Brasil, muito antes do Brasil, a Inglaterra tinha apresentado essa solução com o Sistema Único de Saúde. Só que no Brasil nós avançamos mais ainda porque tratou-se da inclusão no Sistema Único de Saúde de uma parcela razoável da população que não tinha a mínima condição de tratamento médico, de assistência médica, de acesso a remédios, de acesso a tratamentos, se não fosse por um sistema subsidiado pelo poder público. No entanto, os lobbies que estão aí, eles estão sempre vilipendiando o SUS. E a Ana Rita chamou muito bem a atenção. Não fora a pandemia e o SUS já teria sumido. Lamentavelmente, precisamos estar convivendo com a pandemia para que parcela razoável da população saia dessa letargia que é imposta pelo sistema de informação, comunicação de massa, etc., que buscou aniquilar com o SUS. Então, fica mais do que provado de que, sim, existem alternativas. Não são as alternativas que interessam ao mercado. É sempre bom a gente lembrar que, por exemplo, a alternativa que interessa àqueles que tratam da doença, que basicamente representada pela aquilo que a gente chama de indústria farmacêutica, tem uma presença extraordinária em termos de lobby. Não sei no Brasil como é que é isso, porque isso não é bem dimensionado. Mas nos Estados Unidos, onde lobista é uma profissão, a segunda maior bancada de lobistas junto ao Congresso estadunidense é da indústria farmacêutica. Só fica em segundo lugar porque primeiro é a indústria armamentista. Segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção para algo que o Giovanni destaca, né? Que é Clara e Francisco se rebelam contra o padrão de acumulação que existia então, que era, século XII, era o padrão de acumulação comercial. Vale a pena, vocês me permitirem uma sugestão, dar uma olhada num filme Irmão Sol e Irmã Lua, e tem um cenário fantástico que é o Francisco entrando na loja do pai dele, jogando todos os tecidos na praça, na piazza, né? E aquele escândalo, aquele horror, afinal de contas, o pai fica... Mas eles eram contra que um esquema de acumulação que desumanizava as pessoas. Então, acho importante isso. Pouco mais de 100 anos depois, ou seja, existem outras maneiras da gente conviver, social
política e economicamente que não seja via acumulação pela acumulação. Né? Cerca de 100 anos depois, um outro italiano mostra que existem outras alternativas também de organização social, política e econômica que não aquela que imperava na Europa, tá? Que os europeus achavam que só existia aquela. Marco Polo vai ao Oriente e volta. Tá? Tinha ido a pedido do pai e do tio, que eram mercadores, para explorar a possibilidade de mercado, e ele volta e diz, olha, eu fui buscar mercado e eu voltei com uma outra ideia do que é vida, do que é possível de convivência social, porque lá não tem essa barbárie da nossa cidade, essa imundície da nossa cidade, e ele se referia, então, à China. Aquelas e aqueles de vocês que quiserem fazer um dever de casa complementar, vejam o filme Marco Polo, que relata muito bem isso. Bem, tem um outro aspecto importante da gente destacar, tá? Que é, uma vez mais, a função social da propriedade. A propriedade não é só algo que tem escritura, que tem registro. A propriedade tem também uma função social. E é importante chamar a atenção disso, porque nós estamos referindo à propriedade, não só a propriedade que acaba inviabilizando o acesso a algumas coisas fundamentais, dentre as quais, obviamente, o acesso à terra. O indivíduo tem a terra, não a utiliza da forma que tenha uma resposta social na produção de alimentos, é preciso que essa terra seja distribuída para que pequenos produtores possam usá-la. Também virou propriedade privada, para alguns, o ar. Tá? As pessoas, tem algumas empresas que acham que o ar que a gente respira na Grande Vitória pode ser despejo de seus pós. Tá? Então, não só prejudica a forma como a gente mantém a nossa casa, mas prejudica também a maneira como a gente vai cuidar da nossa própria saúde. E foi agora, para nossa desagradabilíssima surpresa, passou uma legislação, um novo Estatuto de Saneamento no Congresso Nacional, que não é de privatização das empresas de saneamento, não. É de transformar a água numa mercadoria. Então, nós precisamos todos ficarmos muito alertas, porque a ideia de que a água... Primeiro, as empresas de saneamento já eram privatizáveis desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. Uma série delas foram privatizadas. Né? O que passou agora é que, como a água é uma mercadoria, só vai poder comprá-la, só vai poder ter acesso a quem tiver poder de compra para fazê-lo. Se não tiver, arranja outro jeito, porque, afinal de contas, segundo a visão ortodoxa do economês de mercado, né, o objetivo maior da economia é o lucro de algumas poucas empresas. Então, acho que é importante a gente chamar essa atenção e dar um mínimo de atenção a isso. E é importante se dar um mínimo de atenção a isso, porque, no fundo, Giovanni mencionou mais de uma vez encíclicas, mencionou mais de uma vez falas de papas, e principalmente agora do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco lança a ideia e dirige a ideia e lidera a ideia de uma nova economia, no fundo o que ele está dizendo é o seguinte: é chegado o momento de nós praticarmos justiça. Justiça em economia quer dizer que é preciso que haja uma melhor distribuição do progresso econômico. Ou seja, progresso econômico que é construído socialmente não pode ser apropriado apenas por alguns poucos que acumularam
de diversas formas possíveis, em muitos casos traficando drogas, em muitos casos traficando armas, em muitos casos por heranças que vêm seculares. Né? Então, há que se distribuir melhor. E uma das formas que nós temos que buscar recuperar urgentemente e melhor distribuição é um esquema de renda mínima universal. No mundo como um todo, temos toda e todo cidadão e cidadã tem que ter o direito a uma renda mínima, independentemente se ele é banqueiro ou se ele é um morador de rua. Todas têm direito a essa renda mínima. E, normalmente, aqueles que estão sendo objeto de lavagem cerebral por parte da grande imprensa perguntam sempre: e como é que faz isso? É muito simples. Teve um pesquisador, professor emérito nos Estados Unidos, chamado James Tobin, ganhou um prêmio Nobel de Economia porque ele teve a ideia de um imposto sobre a circulação do dinheiro. O Brasil praticou isso com o imposto, a contribuição sobre movimentação financeira. Essa seria a fonte para que a gente pudesse criar um programa de renda mínima de distribuição para todos. A grande questão é que isso não pode ser objeto simplesmente de um país, tem que ser do todo. Não é? Razão pela qual nós temos cada vez mais que acreditar, que batalhar, que lutar por direitos universais e por esquemas de negociação política em escala mundial, exatamente para a gente poder gerar um outro tipo de relação econômica, um outro tipo de relação social, um outro tipo de relação política baseada na humanidade, centrada no humano que tem direito à dignidade, política, social e econômica, porque neste limiar de século XX é imoral imaginar-se que o ser humano ainda passe fome. Milton? Professor, chegaram aqui algumas perguntas que eu acho que são direcionadas ao senhor. Uma é da pastora Claudete, que ela pergunta como transformar o cuidado ao princípio ético para uma economia da distribuição justa. E a outra, que é da Terezinha Cravo, vai na mesma linha. A pergunta é possível uma lógica sem uma nova ética que criminaliza a pobreza no mundo? Então, acho que seria interessante o senhor tentar comentar essas perguntas. O meu comentário é que, obviamente, isso foge ao interesse do mercado. Né? Ética não é um princípio norteador do mercado. Né? Porque no mercado, o que vale é o meu lucro e o outro, quanto mais o outro se arrebentar, melhor. Né? Então, o que nós precisamos, sim, é gerar princípios éticos, é batalharmos por princípios éticos, é lutarmos por princípios éticos, e aí nós temos, sim, que ter uma grande mobilização social, uma grande mobilização política, razão pela qual eu insisto na importância da liderança do Papa Francisco, que, neste momento, é a grande liderança política no mundo. Nós não podemos imaginar presidente Trump representando qualquer liderança política. Não podemos imaginar o premier chinês ou qualquer outro líder no Ocidente ou no Oriente que tenha a legitimidade que tem o Papa Francisco. Não é por ser o principal líder da Igreja Católica, não é por ser o Papa, é porque ele tem uma liderança espiritual que transcende a estrutura da Igreja Católica. Então, eu acho que aí, Terezinha, pastora Claudete,
é fundamental nós entendermos que é muito mais do que uma questão economicista. É uma questão, sim, política, baseada na construção de uma outra ética que está sendo defendida pelo Papa Francisco, com apoio, e isso é fundamental da gente colocar, com apoio de inúmeros economistas do mundo, não é? Alguns deles, pelo menos 5 deles, com prêmio Nobel em Economia. Obrigado, professor. Chegaram inúmeros comentários, tanto elogiando a apresentação da doutora Ana Rita, quanto a apresentação do professor Giovanni. A gente agradece e agradece também a todos aqueles que, mesmo não comentando, acompanharam aqui o nosso debate. E eu gostaria, então, de voltar à doutora Ana Rita, pedindo que ela, em 2 ou 3 minutos, faça as suas conclusões. Bom, eu agradeço, né? Finalizo com agradecimento. Acho que o aspecto que a gente precisa realmente de tornar, né, de dar luz a ele, é essa questão da desigualdade social, da dificuldade de acesso às populações vulneráveis, né, às populações de rua, e mesmo que aqui no país a gente tenha um sistema único de saúde universal, ele é extremamente deficitário, e acrescentaria, né, com a última fala do Arlindo, é realmente uma questão política, né? Acho que é isso que a gente, por mais que essa pandemia tenha mostrado tudo isso, eu acho que a gente possa entender a importância na sobrevivência de muitos brasileiros, inclusive de povos tradicionais, dos indígenas. Existem inúmeros problemas, mas eu concordo que somente se a gente sai dessa lógica, né, do lucro, é que a gente consegue fazer um sistema público universal, né, que possa, de alguma forma, coexistir com o sistema privado, mas que, de alguma forma, ele possa nos atender com qualidade, com ética, capacitando os profissionais, valorizando os profissionais de saúde, né, que estão aí numa batalha enorme, né, que eu acho que merece todos os nossos reconhecimentos e gratidão, e parabenizo, né, a organização desse curso. Tá? Muito obrigada, uma boa noite. Professor Giovanni, por gentileza, as suas considerações finais aí em 2 ou 3 minutos. Pois é, recordo novamente o Papa Francisco, para ele o mundo é de todos, e de todos os seres vivos, com precedência do ser humano, mas de todos os seres vivos, e de forma igual. Temos que pensar uma nova sociedade, e uma sociedade que começa em nós. Não adianta esperar ações que venham de cima. Temos que esperar uma sociedade que nasça de nós, do nosso dia a dia, das nossas mudanças de modelos de ação no cotidiano. Arlindo fala uma coisa muito tranquila para mim. Uma nova ética que não deve se basear no princípio norteador do mercado. Uma ética humana, uma ética de solidariedade, uma ética do compromisso, uma ética da participação. Eu ainda acredito que essa pandemia nos ajudará a repensar esse modelo humano que está hoje instituído. É necessário que, se quisermos sobreviver, partir para isso. E eu fico muito feliz quando a ideia da renda mínima, Arlindo, que o nosso antigo senador Eduardo Suplicy tanto batalhou enquanto foi senador, hoje se torna um debate mundial. Todos precisam da renda mínima. Após a pandemia, a renda mínima vai ser sinônimo de vida. E o país que não implantar a renda mínima estará levando grande parcela de seu povo à morte. E uma outra discussão que aí, em coro total com Ana Rita, resgatemos o SUS.
e ela falou uma frase que eu achei interessante: somos SUS-dependente. E temos que ser SUS-dependente e entender que esses benefícios sociais têm que atingir a todos. Por isso, temos que construir uma sociedade baseada nesta partilha e nesta solidariedade. Meus agradecimentos. Obrigado, Giovanni. Professor Arlindo, suas considerações finais, por gentileza. Bem, eu gostaria de, acima de tudo, agradecer a Ana Rita e Giovanni, que a primeira hora, quando ainda estava muito nebuloso, que história é essa de economia de Francisco, aceitaram um convite preliminar que foi feito, no sentido de serem debatedores disso aí. Agradecer o Milton, que está sempre diligente aí, e chamar a atenção para aquelas e aqueles de nós que estamos nessa nossa formação, nesse nosso caminhar, que a maneira como o mercado trabalha é muito sutil. Não é? E agora, por exemplo, Ana Rita chama atenção, Giovanni chama atenção a respeito da importância do SUS. Quantos deputados, quantos senadores, quantos parlamentares, quantos políticos estão falando aí sobre a importância do SUS? Mas quantas desses políticos, quantos dessas lideranças, quantas dessas redes de televisão não fizeram uma campanha pelo equilíbrio fiscal, pelo fiscalismo do economês de mercado, e conseguiram tirar da Constituição a obrigação social para com alguns serviços essenciais, dentre os quais a saúde. Então, vocês se lembram que foi não só retirado, mas os gastos foram congelados por 20 anos. Quando a Ana Rita chama atenção para o sucateamento do SUS, Ana Rita foi o sucateamento só desde o golpe de 2016. A continuar nessa toada, imagine daqui a mais 4 anos onde é que vai estar o nosso SUS. E a quem interessa esse sucateamento? Interessa exatamente ao economês de mercado, que acha que a única maneira de se tratar de saúde é comprando plano de saúde. E coloca isso na cabeça das pessoas através dos meios de comunicação social, que coloca através do marketismo absolutamente diabólico, não é que todos têm direito. Então, muitas vezes, você vai conversar com uma pessoa mais humilde, e uma amiga minha conversando, tentando defender o SUS, numa conversa com um vendedor de coco, e ele dizia: a senhora acha que eu não tenho como pagar o meu plano de saúde? Isso é ideologia, e é ideologia, e por isso nós precisamos desmistificar. Por isso estamos aqui querendo desmistificar. Uma vez mais, muito obrigado, Ana Rita, muito obrigado, Giovanni, é muito bom interagir com vocês, que bom que vocês participaram conosco dessa etapa. O Giovanni deve voltar mais à frente com a educação de Francisco, que vai ser uma nova formação que nós vamos ter. Milton, muito obrigado. Obrigado a vocês três, obrigado também ao pessoal que nos acompanhou. Lembrando que é interessante que quem acompanha essa formação se organize em grupos. A gente está à disposição para auxiliar, para colaborar, para participar na discussão desses grupos. Mas é interessante que isso não fique só nessa apresentação ou na apresentação anterior junto com essa. Vamos nos organizar em grupos virtuais para continuar a conversa, continuar o aprofundamento. Isso é muito interessante, está previsto no nosso plano de formação. Nós teremos ainda a 3ª, a 4ª e a 5ª etapa dessa formação. E convidamos vocês a continuarem conosco nessas próximas etapas. Os detalhes, eles podem ser encontrados lá no portal da Arquidiocese de Vitória. E perguntas também podem ser encaminhadas para os nossos debatedores através do e-mail que lá está indicado. A todos vocês, muito obrigado. Nossa cordial boa noite. Até a próxima.